Olá, então vamos fazer mais uma gravação para as aulas de comunicação e linguagem da licenciatura em Física do IFSP. Hoje a gente vai falar um pouco de variações linguísticas. Nesse pequeno vídeo que a gente vai fazer, a gente vai trazer um pouco dessas variações linguísticas. Primeiro eu queria tocar uma canção, eu acho que vocês conhecem. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tauba de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Acho que vocês devem conhecer essa canção do Adoniran Barbosa, Tiro ao Álvaro. Ficou muito famosa na voz da Elis Regina. E por que eu trouxe essa canção aqui, né, nessas aulas dessa semana? Né? Porque ela vai ser útil não só nessa aula, mas como quando a gente fala também de prosódia, ok? Vamos começar então falando de variação linguística. Eu vou falar de alguns tipos de variação, só vou encostar um pouquinho mais para cá, né? Se vocês ouvirem ruídos ou barulhos aqui, relevem, porque realmente vai ser difícil gravar na Rua da Consolação sem todos os barulhos que nos envolvem aqui. Então vou falar um pouquinho dos tipos de variação que existem, e antes eu preciso dizer que a variação linguística não é um fenômeno excêntrico da língua. A variação linguística é a base da história da língua. Todas as línguas variam e todas as línguas se transformam. Né? Não existe nenhuma língua que é exatamente a mesma desde o seu surgimento até hoje. Então, só para dizer que isso é da natureza da língua, a variação é da natureza da língua. Então, vamos começar falando da variação diastrática. Vem da ideia de estratos sociais. Então, o que seria uma variação diastrática? É quando você está fazendo uso da língua e você faz esse uso diferente conforme a camada social a que você pertence, conforme o extrato a que você pertence. Aqui eu tenho alguns exemplos que são colocados nessa apresentação: a fala rural, a fala urbana, idade, sexo, etnia, profissão, posição social, escolaridade, bairro, tudo isso influencia no modo como você conversa. Se você quer ver, por exemplo, um exemplo é boa, né? Se você quer ver um exemplo de variação diastrática, você pode verificar uma conversa de médicos. Eles têm lá um jargão, quer dizer, as pessoas que conhecem medicina têm um jargão, aquela profissão tem uma forma de se comunicar própria, com palavras próprias, com certos conhecimentos que são próprios daquele extrato social. Né? Assim como você tem uma linguagem que geralmente é usada por pessoas de elite, até para se parecer de elite, você às vezes adquire determinadas manias e adquire também certas manias de linguagem, porque você vê as pessoas ricas utilizando e tudo. Então tem essa variação diastrática, que é a primeira que a gente está levantando aqui. Em sequência, você teria uma variação diacrônica. Cronos quer dizer tempo, né? Diacrônica é uma variação no tempo, que é a variação histórica. Então você está lá lendo Camões e de repente você encontra a palavra frecha. Ah, Camões não sabe escrever. Não, gente, se escrevia frecha mesmo. Depois você teve uma alteração na evolução da língua. Assim como foca, não era a foca, era o foca. Quando você está lá lendo Camões, tem lá o foca. Então esses 500 anos de uso da língua portuguesa modificaram a língua portuguesa. Ela recebeu muitas adições, teve várias transformações, teve influência do inglês, influência do francês, e tudo isso pesou bastante para a gente ter a língua como a gente tem hoje. Ela é fruto de transformações históricas. Posso citar um outro exemplo aqui, o grego arcaico e o grego moderno. Muita gente acha que quando vai estudar grego arcaico, o grego bíblico, o grego utilizado, né, na antiguidade, vai sair falando grego moderno. Não vai. Não vai. São línguas que já estão considerável distância uma da outra, e essa transformação no tempo, transformação que
influenciada por muitas outras línguas, muitos outros acontecimentos históricos e políticos. Bom, além dessa variação diastrática e da variação diacrônica, nós também temos a variação diafásica, que está relacionada a uma certa situação. Então veja, pode ser que você esteja até na mesma camada social, né, na mesma estrutura, usando uma linguagem que seja própria daquela camada social, mas vai influenciar no modo como você fala se você está numa situação informal ou formal, por exemplo. Né, se você está numa situação de uma reunião, né, com as pessoas do seu grupo de estudos, ou você está conversando, sentou numa lanchonete para conversar com essas pessoas. Vai influenciar o tom. Né? Então, para determinadas pessoas, você não vai usar um tom mais agressivo. Para determinadas pessoas, você não vai usar um tom mais tolerante. Então, a escolha de tom também depende disso. Depende também da proximidade ou distanciamento que você tem de uma determinada pessoa. Enfim, para dar um exemplo de variação diafásica, pensa num seminário. Quando a gente vai fazer seminário para o professor, por mais que a gente conheça as pessoas da classe e até conheça o professor, e até saiba que tenha uma boa relação, não é a mesma coisa de quando a gente está conversando descontraídamente numa situação informal. No seminário, as pessoas vêm com uma situação formal e, inclusive, algumas pessoas têm dificuldade com o seminário justamente porque têm dificuldade de se apropriar dessa postura formal. Uma reunião de trabalho, a mesma coisa. Na reunião de trabalho, você vai chegar lá, não vai bater nas costas do chefe e falar assim, ó, você esqueceu lá você esqueceu o seu cigarro lá na minha churrasqueira. Não funciona assim, né? Uma reunião de trabalho tem um aspecto de formalidade maior, tem um aspecto de focar em determinados temas, né? Não posso fugir do tema para falar de outra coisa. Enfim. E uma arguição, por exemplo, uma arguição de tese, uma arguição que você vai fazer, perguntas que você vai fazer para uma pessoa em relação ao trabalho dela, também também você vai encontrar essa variação diafásica. Você está numa situação social que não é uma situação do cotidiano, né? Mesmo que você esteja sendo criticado, você não vai ofender a pessoa da banca que está te criticando, ou brigar com ela, ou fazer uma piada sem graça. Você vai ouvir e aí você vai ter uma determinada postura para responder. Então você tem também essa variação diafásica que está ligada à situação. E aí a gente tem a variação que é mais, talvez a mais pensada como variação de todas elas, que é a variação diatópica, que tem a ver com topos, o lugar, né? Depende do lugar onde você está. Então você tem o sotaque, você tem um vocabulário diferente, né? A depender do tamanho das diferenças gramaticais e de vocabulário, você pode ter até um dialeto dentro de uma determinada região. Então veja, a depender de com quem você vai falar, você vai precisar fazer uma certa seleção vocabular ou entender qual é a seleção vocabular da pessoa. Posso exemplificar com o geladinho, né? Vocês devem conhecer, né, esse tipo de sorvete, que é que você coloca um líquido com algo doce dentro, né? E a pessoa faz um buraquinho e vai sugando, né, esse doce. Ele se chama geladinho em São Paulo. Eu já ouvi gelinho, eu já ouvi dindim no Ceará, eu já ouvi sacolé no Rio de Janeiro, já ouvi de todo tipo de palavra para falar desse geladinho. Né? Essas são variações diatópicas em relação à palavra geladinho. Também, por exemplo, as abóboras. Né? Eu acho que deve ter diferença, mas eu me acostumei a pensar em girimum, abóbora e moranga como uma coisa mais ou menos semelhante. Ou mandioca, macaxeira e aipim. Né? Então depende de onde você está, depende de quais são os usos daquela região. Você tem uma variação também diatópica. Muito bem. E aí eu pergunto, e a arte? Né? O que isso tem a ver com arte? Isso é muito importante para a arte. Você definir, primeiro, você pensar em que público que você quer atingir. Como é que eu vou conversar com esse público? Como é que eu vou dizer alguma coisa para esse público? Né? Eu preciso dizer de uma forma que esse público entenda. Então, talvez eu precise, nem que eu não utilize, eu precise conhecer, né, quais são as variantes linguísticas que esse público com quem eu vou conversar costuma usar. Por exemplo, você está bolando uma novela. Né? A novela vai se passar no Rio de Janeiro. Seus atores são todos cariocas? Os seus atores são todos paulistas? Como é que você vai fazer? Como é que você vai lidar com o sotaque? Como é que você vai dar verossimilhança para aquela personagem? Essa é uma pergunta que se tem feito muito. Inclusive, muitos criticam, porque dizem que é sempre o mesmo sotaque natural, o de São Paulo, do Rio de Janeiro, e quando eles vão fazer de outra região,
não é o sotaque natural, porque obviamente o ator não vai conseguir fazer aquele sotaque de uma forma natural, não sendo de lá, né? Vai sempre escapar alguma coisa. Então, essa é uma questão que os produtores de novela conversam a respeito. Você está escrevendo um texto, vai colocar uma personagem, ou está escrevendo uma história em quadrinhos, vai colocar uma personagem. A fala dessa personagem está caracterizando a proveniência dela, né? Tá caracterizando o local de onde ela vem, bem, de uma forma agradável, de uma forma que as pessoas gostem de se identificar, ou está sendo um estereótipo que as pessoas não gostam de se identificar, né? Eu estou pegando só alguns traços caricatos e colocando ali. Essas são perguntas que você tem que fazer quando escreve, né? Filme, canção. Não tem sotaque em filme e canção? Então você está lá vendo o Gladiador, eles estão falando inglês na Roma Antiga. Eles estão falando qualquer inglês? Estão falando inglês com um determinado sotaque de uma região, né? Uma canção, você está ouvindo o Alceu Valença cantando. Obviamente que ele imprime a canção dele, o sotaque que ele tem, né? E isso, inclusive, dá até um certo valor, né? Porque se casa com toda uma forma de fala. Vocês vão ver depois, numa outra aula, como a fala é importante para a canção. Algumas curiosidades, então, em relação a isso que eu queria só falar para encerrar, né? Pode não ter... a primeira tem a ver com arte, a segunda talvez não tenha tanto a ver. Então, por exemplo, quando o cinema mudo, só para terminar o discurso radiofônico e o discurso publicitário também precisam pensar na questão da variação linguística. Quando o cinema mudo passou para o cinema falado, muitos atores foram fazer papéis. Atores do cinema mudo foram fazer papéis no cinema falado. E eles tinham que falar, né? Tinham que colocar suas vozes em ação. E aconteceu uma coisa curiosa, porque muitas vezes o público ria quando ouvia a fala daquele ator. Mas não havia nada de ridículo na fala dele. Acontece que quando as pessoas assistiam o filme mudo, elas imaginavam determinadas vozes, idealizavam determinados tons de voz e tudo, que na hora que você vai realizar na prática, esses tons de voz, isso, na verdade, não existe, né? A voz de princesa não é... A voz de princesa é uma voz de uma pessoa, né? De uma pessoa com rouquidão, com tosse, com características mais anasaladas, enfim. É uma voz, como todas as outras, com as suas características. E então foi muito curioso, porque alguns atores foram criticados, porque a voz deles não combinava com o prestígio que eles tinham da figura. Isso é bem interessante, né? Como a voz real, na verdade, a voz real, ela não necessariamente tem a ver com a voz que você imaginou, idealizou, né? Ela tem características, ela tem sotaques, ela tem usos diferentes de fala, né? E muitas vezes as pessoas tomam isso negativamente. Só para terminar essa parte de variação linguística, eu queria dizer que quando a gente está falando de variação linguística, a gente de forma nenhuma está dizendo que existe uma língua melhor que a outra. Não existe. Não existe uma língua melhor que a outra. O inglês americano não é melhor nem mais inglês, nem menos inglês do que o inglês da Inglaterra, que não é mais nem melhor nem menos inglês do que o inglês da Nigéria, que não é mais nem melhor nem menos inglês que o inglês da Austrália. Do ponto de vista nosso, do uso da língua, se você é um usuário daquela língua, se as pessoas te entendem naquela língua, você fala bem aquela língua, né? A língua é um fenômeno de comunicação. Se você sabe usar os recursos de comunicação convenientemente, você é um bom falante. O seu sotaque não define digamos, a sua hierarquia na qualidade de falar, nas suas qualidades para falar uma língua. Então, e para fechar, por que a gente tocou a canção do Tiro ao Álvaro lá no começo? Lembra que ele diz assim: de tanto levar frechada do teu olhar, frechada, né, que você vai dizer, tá errado, tudo. Meu peito até parece, sabe o quê? Tálboa de tiro ao Álvaro. Ele não diz tábua de tiro ao alvo. Ele diz tálboa de tiro ao Álvaro. Ah, o cara não pode fazer isso numa canção. Claro que pode, na arte você pode. Porque a intenção dele aí, e é uma intenção muito generosa e inteligente, a intenção dele é se comunicar com pessoas que usam determinadas variantes da língua ou que usam determinadas formas de falar, que são pessoas de certas regiões de São Paulo.
que às vezes tinham dificuldade de falar uma palavra ou outra, ou mesmo utilizavam uma forma diferente, enfim, mas conseguiam se comunicar. Então é muito interessante, na verdade, o que ele faz. Não tem nada de errado nisso, né? Do ponto de vista da arte, é até genial você conseguir incorporar certos sotaques, certas dicções na sua canção. Os rappers fazem isso muito bem. Por exemplo, eles incorporam dicções do cotidiano, do convívio deles, nas canções que eles produzem. Ok? Sobre variação linguística é isso. Depois a gente vai falar sobre tradução intralingual, interlingual e semiótica. Até mais.